Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunir Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que está provando para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos da economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Simplesmente eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve a atração e repulsão? A lei da gravidade, a lei de Coulomb, ou força elétrica, e proporção de Galileu, que é corpo em queda livre, que é esse gráfico aqui, que é essa função sobre x ao quadrado. E, portanto, esse gráfico ele mostra para o mundo como de fato você entende os fundamentos de economia e principalmente os efeitos da economia. Então é justamente o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo de 2018, 2019 e agora 2020. Eu estou pegando os dados do Banco Central e cruzando com esse gráfico 1 sobre x ao quadrado e mostrando como que ele é preciso, como que ele é capaz de mostrar com precisão os dados econômicos estão batendo, tá em cima com o que o gráfico revela, né? Então é muita precisão aqui nesse jogo, né, pessoal? Então vamos aqui novamente, agora falando para o ano de 2020. Aqui tem um pouco mais, um gráfico, aqui nesse caso um pouco mais, existe uma análise um pouco mais profunda para essa situação para o ano de 2020, porque o governo, a taxa Selic média foi 2,71. Porque eu entro lá dentro do Banco Central, vejo, eu entrei no site do Banco Central e calculei a taxa Selic média, né? As atas do Copom de 2020, com as suas respectivas taxas Selic, eu calculei a taxa Selic média de 2020 e ele revelou uma taxa Selic média de 2,71, uma meta de inflação que eles estabeleceram naquele momento para 4%, e a variação do IPCA foi de 4,52%. Beleza, nós vamos entrar lá. Então, sempre é importante dizer, né? Esse gráfico, uma das coisas importantes da teoria econômica quântica foi ela revelar o tamanho do espectro econômico de 2 a 6%. Eu cheguei por essa equação aqui de Heisenberg, da física atômica, que ela tem a função de encontrar o espectro da luz. Eu usei ela para encontrar o espectro econômico. Veja que ela é uma função 1 sobre n ao quadrado, igual a esse gráfico. Né? A equação de Heisenberg ela foi uma equação fundamental para a construção da física quântica. Né? Então, esse é um detalhe. E também, como esse espectro econômico ele vai de 2 a 6%, porque esse 6% é o limite da economia já estabelecido pela conhecimento clássico de economia, e a teoria econômica quântica está confirmando isso, e portanto o espectro econômico vai de 2 a 6%. Você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos fazendo essa explicação. Ok, então o espectro econômico ele vai de 2 a 6%. E de 2 a 6% existe uma mediana. Qual a mediana? De 4%. Existe, portanto, a teoria econômica quântica ela defende uma única meta de inflação de 4%, que é a mediana. Bom, qual o significado de mediana? Mediana significa uma tendência central. Então, quando o governo escolhe uma meta de inflação, na verdade ele está escolhendo uma tendência central. Beleza. Então esse gráfico aqui também está confirmando uma tese da economia, que fala que toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma alta e uma moeda forte. Né? Toda economia forte tem uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Qual o significado de uma baixa taxa de juros? Ela potencializa uma alta inflação. Mas, na luz da teoria econômica quântica, uma alta inflação significa uma baixa desinflação. Ou seja, potencializar uma alta inflação é jogar a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, para menor variação da moeda, para menor desinflação. Por isso que a moeda é forte em alta inflação. E esse gráfico está provando aí. E ele fala, quando você escolhe uma taxa Selic, uma meta de inflação abaixo de 4%, você já está potencializando uma alta desinflação. Porque geralmente você diminui a inflação aumentando a taxa de juros ou a taxa Selic. Nessa situação você potencializa uma alta desinflação
e de fato você tem uma variação do IPCA muito forte. Ok, mas o que eu quero falar aqui para vocês, digita aqui no YouTube Leverson Costa que eu faço várias explicações. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora o ano de 2020, que ele tem um detalhe aqui interessante nessa análise. Veja, dentro do Banco Central, então eu calculei a taxa Selic média de 2020. Eu entrei lá no Banco Central, em todas as atas do Copom de 2020 e calculei a taxa Selic média. Foi 2,71. Eles estabeleceram a meta de 4%, uma meta de inflação de 4%, e o que aconteceu foi uma variação do IPCA de 4,52%. Quando você vê a variação do IPCA, é desinflação, porque IPCA significa a variação do preço. Então, isso é desinflação. Então, quando você analisa esses dados aqui, é muito interessante. Ele é preciso, de fato, porque quando o governo baixou a taxa de juros para 2,71, ele, de fato, jogou a economia para a sua região de maior estabilidade, de fato. Apesar de uma meta de inflação de 4%, que ela está no meio da mediana, e mesmo assim a variação do IPCA foi de 4,52%. Beleza, ótimo, está de acordo com a teoria econômica quântica. Só que eu estou fazendo um cálculo original e diferente. Para essa situação, o que eu estou falando? Agora eu estou determinando uma meta de inflação a partir da taxa Selic média. Eu estou usando essa equação aqui, né, que é essa mesma equação. Esse daqui é o vetor de onda da Psi, vetor de onda Psi, que faz o papel do Banco Central e, portanto, da taxa Selic. E daqui é um vetor de onda da física quântica, que ele significa, ele tem a função de guardar as informações do sistema, mas é a função do Banco Central, ele guarda as informações da economia do Brasil. Beleza, por isso que lá da mecânica quântica. Então, o que eu quero, então eu sei quanto que é esse vetor de onda que vai ser a taxa Selic média de 2,71. Né? Manipulando essa equação, eu chego nessa equação aqui. Eu estou manipulando ela. Então, é 1 sobre a raiz de 2,71. E aqui eu vou encontrar a meta de inflação a partir da taxa Selic média, que é quanto? Essa meta de inflação, a partir da taxa Selic média, vai ser de 6,07%. Aí você vai falar, Leverson, mas a variação do IPCA ficou em 4,52%. Então foi ótimo. Foi ótima a variação do IPCA, porque ele ficou abaixo da meta de inflação para uma taxa Selic média de 2,71. Então, ótimo essa taxa, essa variação do IPCA, porque ele ficou abaixo dessa meta de inflação que equivale à taxa Selic média de 2,71. Ótimo! Então, por que a variação do IPCA de 4,52 ficou abaixo da meta de inflação a partir da taxa Selic média de 2,71? Porque é a região de estabilidade econômica, onde a economia é mais estável, onde tem a menor desinflação. Você viu que coisa sensacional? Você está vendo que coisa original é essa? É lindo. Você vê como que essa teoria ela é precisa. Então a economia ela não é uma ciência social. Ela é uma variável, ela é uma única variável, a variável da ação humana, e isso é exato, é matemática. Esse movimento aqui, ó. Aqui é de 6 para 2, acelerado, e aqui é de 2 para 6, desacelerado. Isso aqui é economia, simplesmente esse movimento. Que coisa sensacional, né? Então, ó, para uma taxa Selic média de 2,71, que em 2020, que eu entro lá na taxa na reunião do Copom, aí eu vou calcular para essa taxa Selic média qual é a meta de inflação. É 6,07%. Beleza, mas a variação do IPCA ficou aonde? Abaixo dessa meta. Então, sensacional. Porque significa que lá no limite mesmo, extremo da economia, já não tem mais variação do preço. A variação do preço, você vai dizer que ela é negativa aqui, em torno, você tem uma variação do preço negativa de, você pega 6,07 menos 4
6,52, você tem uma variação de menos 5,5. Então, na verdade, houve uma variação do preço para baixo. Lá em alta estabilidade, no limite superior da economia. Só para você ver o negócio, mano. Só para você ver o negócio. Tanto que é poderoso o negócio. Olha que coisa sensacional. Apesar de ele ter estabelecido uma meta de 4%, uma meta de inflação de 4%, só que eu vou pegar a taxa Selic média de 2,71, equivale a quanto? Uma meta de inflação de 6,07, compara essa meta de inflação com a variação do IPCA, que ficou abaixo dessa meta. Ótimo! Então, na verdade, houve uma variação negativa do preço. O preço variou para baixo. Para esse caso. Então, cara, tá confirmando, gente, isso daqui é original. Eu tô atônito com essas coisas mesmo. Mas aí você fala, Leverson, então, aí você faz uma análise um pouco diferente. Beleza, essa diferença aqui, ela equivale a 1,6. Essa diferença aqui equivale a 1,6. 6,07 menos 4,52 é 1,6. Beleza. Agora eu vou pegar esse número e esse número, aplicar na equação de Heidelberg. Nessa equação de Heidelberg, qual a diferença? Nessa equação de Heidelberg, 2,2%. Ou seja, essa diferença é de quanto? 1,6. Mas quando eu pego esses números, esse número, a variação do IPCA e essa meta de inflação, jogando lá na equação de Heidelberg, a variação é de 2,2. Ou seja, está dentro dessa distância aqui mesmo. Só para você ver. Mas o mais interessante disso, eu fiz só essa análise para vocês perceberem como que o negócio ela é precisa de fato. Como que a teoria econômica quântica, gente, é uma precisão? Precisa de fato. Então eu falo, quando você reduz a ação humana, a economia à ação humana, isso é concordância verbal, isso é uma ciência empírica, a teoria econômica quântica, a teoria totalmente empírica, preciso, cara. Né? Olha que coisa linda, gente. Só para você ver. Então, quando eu uso na equação de Heidelberg, essa diferença aqui, ó, usando nessa equação, para eu encontrar a percentagem diferente de 4 percentagem de 4,51 dividido por 4,52 ao quadrado, menos 1 dividido por 6,07 ao quadrado, a diferença é de 2,2%. Mas quando eu pego essa diferença aqui, ó, só esse cálculo, é 1,6%. Beleza, daí está dentro do negócio. Mas o mais interessante, para finalizar, quando ele determinou essa taxa Selic de 2,71, taxa Selic média, o governo estabeleceu essa meta de inflação de 4%. Correto. A variação do IPCA para esse cálculo foi de 4,52%. Beleza, houve uma variação do preço para cima. Ok, beleza, tá ótimo. Mas quando eu pego essa taxa Selic média, a partir dela eu quero determinar qual é a meta de inflação para uma taxa Selic média de 2,71, eu tenho uma meta de inflação de 6,07%. E, portanto, essa variação do IPCA comparado com essa nova meta de inflação, que tem a ver com a taxa Selic média, você diz que a variação do IPCA foi negativa, de 1,6%. Então, houve uma variação do preço para baixo. Então você vê como que é preciso de fato? Então você analisa o vídeo do ano 2018, do ano 2019 e 2020. Precisão. Então, quando você tem uma taxa Selic que ela está equivalente, ela está próxima da meta de inflação que você estabelece, você realmente vai ter uma variação de IPCA em cima daquela meta. Entendeu? Em cima da meta mesmo que você fez. Basta você ver os de 2018 e 2019. Estava em cima da meta. Aí quando você, em 2018, 2019, que eu pego essa taxa Selic média e encontro a nova meta de inflação, você vai ver que essa meta de inflação, a variação do IPCA está em cima dessa nova meta de inflação. Mas aqui o interessante é isso, que quando eu pego essa taxa Selic, que eu jogo ela lá no limite dela, superior da economia, lá no extremo dela, onde a economia é mais estável, que já não tem variação do preço, eu pego 2,71, que equivale a essa nova meta de inflação de 6,07. Eu comparo com a variação do IPCA, o que aconteceu?
houve uma variação negativa do preço, porque eu joguei totalmente a economia para a região de mais estabilidade dela. Veja que eu falo que para 6%, para uma inflação de 6%, você tem uma taxa Selic de 2,77. Veja que aqui é 2,71. Ou seja, é uma taxa de juros ainda menor ainda do que 6, que vai equivaler a uma inflação mais alta. Então, quanto maior a inflação, mais o preço tende a ser, o IPCA tende a variar de forma negativa em relação a essa meta de inflação equivalente à taxa Selic média. Bonito, né? Cara, eu tô atônito com o trem, tão poderoso que é. Então, você comparando aqui, ó, beleza, essa meta de inflação, essa variação do IPCA, com essa taxa, com a nova meta de inflação, equivalente a essa taxa Selic média, você tem uma distância de 1,6%. De 1,6. Esse número menos esse dá 1,6. Aí você joga na equação de Heidelberg aqui, ela é 2,2, ou seja, está dentro do negócio. Então, perfeito. Perfeição pura. A teoria econômica quântica. Eu falo, cara, é uma teoria perfeita. Bonito, né, gente? Olha que coisa linda, cara. Que coisa linda. É muito bonito tudo isso, cara. Eu tô atônito, mas é sensacional. Obrigado, pessoal, pela atenção.